Queria cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando agora de casa, através da TV Rica. Eu sei que tem gente aqui de perto, que me falou que estaria acompanhando hoje de São José, o pessoal do CAP. Sei também que tem gente de um pouquinho mais longe, o pessoal do Japão está acompanhando agora, que Deus os abençoe também. E nós vamos estar juntos nos próximos minutos, falando de um assunto bastante comum aos crentes, né, que a gente já ouviu muito se falar, mas infelizmente compreendemos pouco, a respeito daquela parábola do joio e do trigo. Quando já ouviram falar dessa passagem do joio e do trigo? É uma passagem bastante conhecida, mas muitos de nós não entendemos o contexto onde ela foi ministrada. O que Jesus estava explicando e a profundidade que se tem nisso, no que diz respeito aos nossos relacionamentos dentro da igreja e como igreja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos avançar também um pouco além disso. Nós vemos dois modelos de relações que são completamente distintos, um no antigo pacto e o outro depois que Jesus vem e estabelece um novo pacto. No antigo pacto as relações eram feitas por conveniência, por amizade, por afinidade, por família, por raça e por cultura. Então, se eu era nascido na mesma família que a Natália, naturalmente a gente fazia parte da mesma tribo e nós tínhamos um convívio de relacionamento em virtude da tribo que nós fazíamos parte. Se eu conhecia então a Joyce, nós então éramos da mesma fé, nós éramos de uma cultura judaica, nós tínhamos relações porque nós fazíamos parte da mesma cultura judaica, e nós tínhamos uma certa barreira com outras culturas, como os samaritanos, por exemplo. Então as relações se davam por cultura, se davam por laços de família e se davam principalmente por afinidade. Nós pensamos igual, nós gostamos de comer junto um na casa do outro. Eu gosto de você porque você me conta piada e eu dou risada. Então a base da nossa relação é afinidade. Que gostoso, vamos estar juntos, vamos caminhar assim. É maravilhoso. Mas aí Jesus vem e estabelece um pacto novo. E ele fala que ele estabelece de todos os povos, línguas, raças, tribos e nações um só povo. E isso não está mais fundamentado em cultura, não está fundamentado em afinidade, em laço de família, mas está fundamentado nele. Na pessoa dele acaba todos os laços e vínculos emocionais e almáticos. Mas nós, porque não entendemos nada, queremos trazer para dentro da igreja a cultura do antigo pacto. E nos prendemos em relações, em julgos equivocados, porque estamos presos a uma cultura do antigo pacto. Ah, você faz parte da mesma igreja que eu. Você faz parte da mesma igreja que eu, então a gente tem afinidade. Você gosta de fazer as coisas que eu gosto, então nós temos afinidade. E a gente vai se aproximando de pessoas e fazendo as nossas panelinhas das afinidades. Sabe por quê? Porque nos falta um conhecimento do que é a vida em Cristo. E o nosso desconhecimento de Cristo nos leva a entrar em relações nocivas para as nossas vidas, para as nossas famílias e para o nosso crescimento espiritual. Tem um montão de gente dentro da igreja chamando irmão quem não é irmão. Daí você fala assim: apóstolo, agora você pegou pesado. Eu estou dentro da igreja e a pessoa que está do meu lado não é meu irmão, não. E não sou eu que estou dizendo isso, Jesus disse isso. Certa vez ele ensinava a respeito desse assunto do joio e do trigo e falaram para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele falou assim: quem é minha mãe e meus irmãos? A pergunta que eu te faço nessa manhã é: quem é teu irmão? Olha para quem está do teu lado e fala assim: será que você é meu irmão? E aí? E a pergunta maior não é quem é meu irmão, de quem eu sou irmão. Agora fala de novo, a pessoa fala: será que eu sou seu irmão? E será que o ser irmão, que é essa palavra tão carinhosa que a gente usa para tratar um ao outro, será que ser irmão está ligado a frequentar uma casa?
O que Jesus disse quando ele soltou essa palavra? E graças a Deus não fui eu que disse isso, foi ele, eu só estou repetindo. Quando ele fala quem é minha mãe e meus irmãos, ele estava desconstruindo toda uma cultura do antigo pacto, onde nós nos prendemos nas relações por afinidade e por alma. Jesus foi claro na sua passagem de 3 anos de ministério, quando ele falou assim: olha, se você não for capaz de deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, se você não for capaz de aborrecer o seu círculozinho de amizade por amor a mim, você não é digno de mim. O evangelho não se trata de ganhar uma nova vida, se trata primeiro de ter disposição de perder a vida atual. Se você não perde a atual, você não tem uma nova para ganhar. E o problema é que a gente quer entrar na nova vida, mas carregando a antiga. Não tem jeito de você entrar na nova carregando a antiga. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Efésios 2, do 13 ao 17. O novo pacto, o que foi estabelecido em Cristo, não se trata mais de lugares, não se trata mais de raça, não se trata mais de cor, não se trata mais de homem e mulher, nem se trata do teu sobrenome. Mas o novo pacto, ele diz respeito à natureza que nós carregamos. Qual a semente que nós portamos? É disso que se trata. Você sabe a natureza que você carrega dentro de você? Você sabe que nós todos somos portadores de semente? Nós carregamos semente. Olha para quem está do lado e fala assim: você carrega semente. Agora a pergunta que eu te faço é: qual semente você carrega? É disso que se trata o novo pacto. Mas agora em Cristo Jesus, versículo 13, Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Ou seja, é Ele que estabelece a paz que norteia as novas relações. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez derrubou a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto. Então tudo foi estabelecido em Cristo. Se isso fosse verdade, não tinha tanta inimizade e tanta contenda dentro das igrejas. E por que isso não é verdade? Porque nós não temos relações fundamentadas nele. Nós continuamos trazendo os aspectos do antigo pacto para dentro da igreja, e a gente ainda se move por relações almáticas. O novo pacto não está firmado em alianças de afinidade. Se você ainda escolhe suas amizades por afinidade, eu quero te dizer uma coisa: você precisa começar a se mover por um propósito na sua vida. As relações de afinidade são relações frágeis, porque no primeiro ponto de divergência você corre o risco de romper. Nós não somos chamados a relações de afinidade, nós somos chamados a relação onde nós somos um nele, ainda que eu não tenha afinidade nenhuma. Nós vemos Paulo, que era um cara difícil de se relacionar. Paulo tinha um temperamento difícil. Ele foi aceito pelos cristãos porque ele carregava algo diferente. Porque se fossem colocar no pacote afinidade ou histórico de vida de Paulo, ele jamais poderia ter se considerado um apóstolo. Eu queria, antes de nós entrarmos na palavra, isso foi só uma introdução para você entender do que a gente vai tratar nessa manhã.
Eu queria que você se colocasse de pé mais uma vez. Amém? Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos e adorar o Senhor, entender que se trata dEle. Nós precisamos dEle, é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Se você puder, aplauda o Senhor bem forte nessa hora. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, declare não. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Te exaltamos, Pai. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele, levante suas mãos e declare. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Declare: você é santo, Deus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, declare isso, meu irmão. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Levante a tua mão e declare: por quê? Porque dele, por meio santo, são todas as coisas. Declare isso, meu irmão. Te exaltamos, Pai. Oh, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Maravilhoso, Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo. É tudo sobre você.
Nós queremos ouvir Tua voz nessa manhã, Senhor. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade. Que eu não seja a barreira para que a Tua palavra flua, Pai. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Abra sua Bíblia. Hoje a gente vai usar bastante a palavra, para que nós possamos entender todo esse contexto. É interessante que a gente possa passear aí pelas Escrituras. Abra sua Bíblia em Lucas, ou ligue a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 5. Esse texto de Lucas 8:5 é o mesmo texto abordado em Mateus capítulo 13. Mateus também descreve esse mesmo cenário, onde Jesus na verdade está tratando a respeito de sementes. Amém? Jesus está falando de sementes, e depois que ele conclui a explicação das sementes, que ele fala inclusive nesse mesmo contexto sobre o joio e o trigo, os seus discípulos perguntam a ele: nos explique essa palavra. E ele explica o que representa nessa parábola cada um dos elementos que ele usa de forma figurada. Então em Lucas 8:5 diz assim: um semeador saiu a semear sua semente. Então aqui nós temos já duas figuras, a figura do semeador e a figura da semente, que Jesus vai explicar lá depois do que se trata isso. Quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Bom, a primeira parte que não é o foco da ministração de hoje, mas a gente entender que Jesus está falando de sementes que caíram, não de sementes semeadas. Amém? Às vezes a gente fala assim: olha, o semeador saiu a semear. Antes dele chegar no lugar de semear, algumas sementes caíram. Eu quero que você entenda que o que você carrega, você estando disposto a semear ou não, tem vida, e vai se reproduzir na mesma espécie daquilo que você carrega. Então se você é portador de uma semente, e você está indo para semear, e no meio do caminho ela cai, você não tem como tirar a vida dela, ela vai germinar. Ou seja, nós estamos falando de semeadura voluntária e de uma semeadura involuntária. Ai, eu não pensei que fosse acontecer isso. Você tem que, não é questão de pensar, vai acontecer. Você já viu cara que sai com a menina pela primeira vez e engravida? Ai, eu achei. Não, cara, você carrega a semente, velho. Se a semente saiu, ela vai gerar. Aqui o semeador saiu a semear e caiu umas no caminho. Então guarde isso. Em Mateus 13 fala a mesma coisa. Mateus 13:3. Falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Agora vamos lá para Lucas 8 ainda, 11 e 12, o mesmo contexto. Daí ele explica em Lucas 8, 11 e 12 quem é, o que é a semente. Esta é, pois, a parábola. Quem está explicando isso? Jesus. Ele está explicando a dúvida dos seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. A palavra semente no original, se você buscar na Bíblia original, a palavra semente é esperma. Então a semente é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne, a palavra que tem vida. Ela é uma semente, né? Então a semente que esse semeador saiu a semear era a palavra de Deus. Ele carregava, esse semeador, a Cristo, a vida de Cristo na palavra. Amém? Os que estão junto ao caminho são os que ouvem. Então, quando nós estamos falando de semente e de lugar para semear, nós estamos falando de palavra, e estamos falando de pessoas que são os ambientes que recebem essa palavra. É disso que Jesus está tratando. E ele estava explicando aos discípulos. Amém? Até aqui estamos juntos? Então a semente o que é? É a palavra. Nesse caso, a palavra de vida, a palavra de Cristo. E a terra aonde vai cair essa semente são pessoas que vão receber essa palavra. Está claro até aqui? Vamos lá. E os que estão junto ao caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, ou a semente, para que não se salvem. Bom, se você for para Mateus 13:19, Jesus também explica a mesma passagem.
ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então Jesus vai falando alguns tipos de pessoas e como essas pessoas recebem a palavra. Quando Jesus, vocês percebam que a gente está lendo Lucas capítulo 8, amém? Agora vamos lá para Lucas capítulo 8, versículo 20. Jesus continua no mesmo contexto. Ele está explicando sobre semente, ele está explicando sobre pessoas, ele estava falando sobre relacionamento, ele estava introduzindo um assunto sobre relações, Giovanni. E daí nesse momento, olha que interessante, quando ele está falando sobre pessoas, sobre o que você carrega dentro de você, a base das relações, chega alguém e fala para ele assim: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. No meio daquela passagem, Lucas capítulo 8, versículos 20 e 21, foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. É a sequência do texto. Mas respondendo ele lhe disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, o quê? A palavra e a executam. Então ele estava explicando sobre palavra como semente, pessoas, os ambientes que recebem, e as pessoas que são roubadas porque são superficiais, e as pessoas que são uma terra fértil onde a semente vem produzida porque coloca em prática a palavra que recebeu. E Jesus fala assim: eu só considero família no novo pacto quem recebe a palavra e põe em prática. Cara, no meio da explicação ele dá uma palavra, ele solta uma bomba. Se você vem de uma cultura, você imagina para o judeu que as relações todas eram fundamentadas, o jeito de comer, o jeito de se vestir, a barba, todos os trejeitos da cultura estavam fundamentados nos laços familiares, de quem você é filho, né? Quem são seus parentes, qual é a tua linhagem, você é da tribo de não sei quem. Jesus fala assim: olha, isso tudo aí não vale nada. Família é aquele que ouve a palavra de vida, que sou eu, e coloca em prática. O resto, imagina a bomba que ele soltou no meio daquele ambiente, no meio daquela cultura. Só que a gente ouve isso, e imagina os judeus. Mas eu quero soltar essa mesma bomba hoje dentro da igreja, para você que ainda tem a mente tão religiosa como o judeu, e ainda está mais preocupado com a opinião das pessoas com a de Cristo. Não, você não sabe, apóstolo, é que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tenho até dor de estômago, porque a minha mãe não gostou. E o que tem a sua mãe não gostar? Olha, porque eu sou dessa igreja desde que eu nasci. Meu bisavô fundou essa igreja, passou para o meu avô. Eu falei: cara, essa igreja está te ensinando algo errado, você tem que mudar. Que heresia. Como se Jesus estivesse preocupado com a tribo. Aqui ele está falando o seguinte: olha, esquece. Quem é seu irmão? A pergunta que o Senhor nos faz essa manhã no reino de Deus: o que é família? O que nós chamamos de família? O que você entende como família? Quem são meus irmãos? E para quem eu sou irmão? E para quem eu sou família? O Senhor está te perguntando algo nessa manhã, meu irmão. Para quem você é irmão? E para quem você é família? A falta de entendimento de quem é meu irmão e para quem eu sou irmão tem levado muitas pessoas a se colocarem em relações nocivas. Tem levado muitas pessoas a relações que estão fadadas ao fracasso. Tem levado pessoas a morrerem dentro da igreja. Meu irmão não é quem... E eu quero que você anote isso, para você brigar comigo depois. Essa palavra não é para você sair contentezinho daqui e fazer que palavra legal. É para você sair bravo comigo. Meu irmão não é quem frequenta a mesma igreja que eu. Eu vou falar de novo. Não é meu irmão quem frequenta a mesma igreja que eu, mas quem faz a vontade do Pai. Porque não fui eu que disse isso.
Então as pessoas chegam na igreja e porque não estão dispostas a se submeter à autoridade, se colocam em relaçõezinhas. Nossa, mas por que é tão bravo com fulano de tal? Por que não deixa aquele cara fazer aquilo? Você nem sabe do que está acontecendo, mané. Se existe um pai numa casa é para cuidar dos filhos. E quando tem um pai cuidando de filhos, não existe pacto entre filhos, existe pacto entre pai e os filhos. O pacto entre o pai e os filhos é para proteger os filhos que ainda não têm o entendimento que o pai tem. Aí, não, mas eu quero ir comer junto com o fulano de tal, eu quero sair junto com... Você sabe quem está do teu lado, se você tem algo de vida e se essa pessoa tem algo de vida, porque dentro da igreja são os ambientes que surgem, que podem matar a sua vida. Como eu vou saber então? Eu não estou querendo dizer a partir de hoje que você tem que andar com a sua antena levantada julgando a todo mundo. Não é isso. Nós não podemos julgar, sabe por quê? Porque ninguém tem direito de falar, esse é joio e esse é trigo. A palavra de Deus diz que os dois vão crescer juntos, e os dois serão tomados, e eles vão ser separados. Isso não cabe a mim nem a você. Agora, dentro de um ambiente disso, cabe a nós, cabe aos líderes, cabe aos pais, saber cuidar das relações, saber proteger, saber preservar os filhos, saber que existem cenários que estão preparados para criar problemas, que existem ambientes preparados para criar problemas. Tem sociedades que já nascem para acabar, porque nasceram de maneira errada. Tem relacionamentos, tem namoro que já nasce para acabar, porque começou errado. Tem amizades que já nascem para dar errado, porque nascem das frustrações que nós temos em comum, ou nasce dos vínculos afetivos, e que muitas vezes não nos ajuda, das similaridades que nós temos na nossa alma. Você já viu como tem gente que gosta de ambiente para contar piada, né? E daí a gente fica aquele ambiente que todo mundo está junto, rindo, mas ninguém edifica um ao outro. Daí você vê um montão de gente junto naquela rodinha por 10 anos, mas ninguém cresce. Um bando de criança espiritual. Por quê? Porque ninguém teve coragem de romper com esse círculo e falar assim, cara, eu preciso me aproximar de pessoa que edifique a minha vida. Não, mas eu gosto de estar no lugar que a minha alma é massageada, que o cara fala o que eu gosto de ouvir. Você é a média das pessoas com quem você convive. Se você convive com gente que conta bastante piada, mas não entende de palavra, você vai pelo menos saber bastante piada para contar, mas não vai entender nada da palavra. E isso está cheio dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que entende de futebol, tem gente dentro da igreja que entende de comida, tem gente da igreja que entende de negócio. A minha pergunta é: o que te faz se aproximar de alguém? São afinidades ou são propósitos? São afinidades ou você tem, assim, aquela experiência que Isabel teve com Maria? Quando você encosta perto de alguém e fala assim, cara, o ventre balança. Algo mexe aqui dentro porque eu carrego a mesma coisa que você carrega aí dentro. Tem identidade igual. Tem semente igual. Isso é chave, meu irmão. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas 14, 26 diz assim. Eu estou só usando o texto que Jesus falou. E não estou tirando o texto do contexto, estou colocando o texto inteirinho para você ver o contexto onde ele estava inserido. Lucas 14 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Cara,
Olha o que ele está falando. Ele estava trazendo essa realidade de entendimento do que é família, do que é o corpo de Cristo. Ele fala assim: se você vem comigo, e por caminhar comigo você não tiver disposição de ir contra seu pai, sua mãe, nem que seja mulher, filhos, irmãos e irmãs, se você não tiver disposição de aborrecer a sua vida, a zona de conforto onde você se encontra, você não pode ser meu discípulo, porque a minha vida trata da perda da tua. Sabe, quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele escrevia num contexto onde os irmãos tinham contendas uns com os outros, e ele começa a explicar para eles, fala assim: cara, é muito estranho vocês terem contendas uns com os outros, porque se nós estamos em Cristo, e se nós somos um nele, não se trata de unidade, se trata de sermos um nele. Então a vida daquele que carrega Cristo é a mesma que a tua, já não se trata mais de você, amém? Então Paulo começa a falar assim: e mesmo assim vocês têm coragem de levar suas causas aos tribunais, vocês têm demandas uns com os outros. Será que não tem ninguém lúcido na igreja capaz de avaliar a situação entre vocês e julgar? E vocês têm que levar a causa de vocês a tribunais para ímpios julgarem uma treta entre vocês dois? É isso que Paulo está falando. Será que vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Se vocês carregam a Cristo, vocês vão levar isso num tribunal para uma pessoa do mundo julgar você? Como que você consegue colocar um irmão teu na justiça? Daí Paulo vai além. Ele fala: sabe qual que é o problema de vocês? Além de vocês não entenderem nada, o problema de vocês é que vocês não entenderam o evangelho, porque o evangelho se trata de perda. Então não era para ter demanda. Por quê? Porque se alguém tem algo contra você, você simplesmente abre mão e perde. É isso que Paulo fala. Tem um irmão que está reivindicando algo de você, abre mão, entrega, porque não tem essa. O evangelho se trata de você aborrecer primeiro a sua própria vida, abrir mão dos seus direitos. Agora, isso é uma realidade entre nós? Quantos de nós vemos pessoas procurando advogados dentro da igreja para poder levantar a causa e colocar ações na justiça um contra os outros? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que evangelho é esse que a gente está vivendo, que a gente não tem disposição a abrir mão de nada, a gente não tem disposição de perder nada, a gente só quer ganhar, a gente só quer o venha a nós, a gente esquece que é o vosso reino, não é o nosso. O reino de Deus não está fundamentado em emoção, meu irmão. O reino de Deus é um reino espiritual. Se nós não tivermos as nossas vidas conduzidas e entregues ao Espírito Santo, nós seremos paralisados pelas nossas emoções. Preste atenção, se a minha vida e a tua vida não for completamente entregue, nós seremos paralisados pelas nossas emoções. Nós ficaremos estagnados na nossa zona de conforto. Isso é uma tendência de todo mundo. Você vai ficar estagnado, deixa eu ficar aqui. Todo rompimento produz dor, não é? Todo rompimento produz dor. Nossa, eu estou num lugar que eu sei que está equivocado, mas sair daqui, eu estou aqui há 10 anos. Todo rompimento faz com que você perca amizades. É ou não é? Você está rindo para mim porque eu sei que é. Mas se Deus falou sai, você tem que obedecer. Ah não, cara, mas é difícil. Por quê? Ah não, porque tem o cachorro, tem o papagaio, tem a minha mãe. Cara, quanto homem ainda preso, cara casado, barbado, mas a minha mãe, que minha mãe, cara? Primeiro aprenda a aborrecer a sua vida, depois aprenda a ser homem e romper com aquilo que te prende. O reino de Deus é um reino espiritual. As nossas emoções ficam em segundo plano. Nós somos estagnados na zona de conforto. Pessoas que já têm consciência que estão no emprego equivocado. E sabe por que não saem? Porque estão acomodadas.
estão acomodadas na casa da mamãe, estão acomodadas na igreja onde nasceu, estão acomodados porque os meus amiguinhos estão lá, estão acomodadas na minha cidade natal. Cara, se Deus te chamou para ser cidadão do mundo, você tá paralisado na sua cidade natal. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha lugar fixo, porque todo aquele que é nascido do Espírito é assim, é soprado pelo vento. Você tem que se permitir que Deus te conduza por onde Ele quer te conduzir. Senão você vai ser mais uma pessoa que vai tomar decisões na sua vida baseado na realidade das suas circunstâncias. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu estudava numa determinada escola que ela ia até a 8ª série. E daí para mudar para o primeiro colegial tinha que se mudar da escola, não tinha primeiro colegial, que é o ensino médio, fundamental, sei lá. Vou falar na linguagem que eu tinha lá. Então a gente ia até a 8ª série numa escola, depois tinha que mudar para o primeiro colegial. Você foi da mesma escola que eu. Daí no primeiro colegial todo mundo tinha que mudar. Todos os meus amigos foram para uma escola. Estava feito, né? O que seria mais confortável? Pô, vou para o lugar que todo mundo vai. Mas tinha acabado de chegar aqui em Taubaté uma escola que tinha apostila ângulo. E meus pais me falaram assim: acho que vai ser melhor para você ir para lá. Eu falei, pô, mas eu queria ir lá onde estão todos os meus amigos. Eu me lembro meu pai falando assim: você vai passar a sua vida inteira fazendo tudo que seus amigos fizerem? Você está indo para uma fase que você vai ter que escolher profissão. Se todo mundo escolher que vai ser dentista, você vai ser dentista porque todo mundo vai ser dentista? Eu falei, tá bom. E eu fui o único que saí daquele ambiente, fui para uma outra escola. Aquilo foi me dando, ainda adolescente, o entendimento que eu tomava as decisões não onde a maioria estava indo, aonde eu tinha por convicção que ir. E foi assim que eu fui fazer faculdade fora, onde todos os meus amigos estavam fazendo faculdade em Taubaté. E eu fui sozinho, eu não conhecia ninguém em Campinas. E tudo isso foi me formando para a capacidade de tomar decisão em Deus. Seria muito mais confortável ter feito faculdade aqui. Financeiramente, com relação à parte de afinidade, amizade, seria muito mais confortável. Eu sempre fui rompendo com a minha zona de conforto. Porque existem coisas que nos paralisam. Você acha que o que eu estou falando é forte? É que você não sabe o que Jesus falou sobre isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu quero só lembrar você que esse texto, antes da gente continuar, esse texto não foi escrito pelo capeta, é Jesus que está falando. Amém? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: esse texto foi escrito por Jesus. Não foi Che Guevara que escreveu esse texto. Não foi nenhum revolucionário. Não foi o Lula que escreveu esse texto. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não foi o Lula. Foi Jesus que escreveu isso. O príncipe da paz, preste atenção. O príncipe da paz não veio trazer paz. Porque muitas vezes para você produzir a paz de Deus, você precisa criar ambiente de guerra. Mas tem gente que com a sua emoção à flor da pele, governado pela alma, fala: nossa, que palavra, que é isso? Então está falando o quê? Não, meu irmão, baixa a bola da tua alma, fala assim: aquieta minha alma. Fala para a sua alma, quietinha aí. Ouve, eu tenho que receber isso no meu espírito. Então o príncipe da paz fala: não cuideis que vim trazer paz. Não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão. Jesus demais, né? Eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora. Ele veio colocar a bagunça generalizada. A nora contra a sua sogra,
assim os inimigos do homem serão os seus. Lê aí o que está escrito na sua Bíblia. Serão o quê? Na minha versão está assim, os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la. Quem perder sua vida por amor de mim, esse a achará. Sabe aquele momento que você chega na sua vida que você fala assim, nossa, eu acho que eu encontrei minha vida. Tá tudo em paz, tá tudo legal, né? Daí Jesus falou assim, meu irmão, você não sabe, você acabou de perder, você entrou na sua zona de conforto. E sabe quando parece que tá tudo de perna pro ar? Que não tem mais jeito, que você fala assim, cara, eu perdi completamente o controle. Na verdade, daí você olha para minha cara chorando e fala assim, eu percebo que eu perdi toda a minha vida. Daí Jesus olha para você sorrindo e fala assim, bem-vindo, estamos começando uma nova vida. Até hoje você estava no controle dessa porcaria aí, agora que você me deu o controle, nós estamos começando algo novo. E aquele que se sente no controle, não, está tudo bem, olha, consegui organizar minha vida. Hoje meu salário, as contas estão pagas, meus filhos estão na boa escola, estou na igreja que tem uma escolinha para os meus filhos, há 10 anos eu lutei por isso, e graças a Deus, Deus fala assim, sai. Ah não, isso é a voz do diabo, não é para eu sair, agora que está tudo sob controle. Mas, vamos além, Mateus 13, 24 ao 30, ele propôs então outra parábola, ainda no contexto de relações, semente e pessoas. Propôs-lhe outra palavra. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia. Amém? Já vimos isso. Semeia o quê? A boa semente. Então se tem uma boa semente, tem uma má semente. Repita comigo, se tem boa semente, tem uma má semente. Amém. Então ele saiu para semear sua semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou. Repita comigo, o inimigo também semeia. Que coisa interessante. Então se nós estamos falando que nós temos um semeador que semeia a boa palavra, e o inimigo também semeia. Semeia o quê? Ele semeia também palavra. Ele também semeia semente. Vamos lá, tá ficando bom. Então ele semeou no campo do bom homem. Qual é o campo do bom homem? Repita comigo, o reino. O inimigo, ele não saiu para semear a semente ruim dele no campo dele. Ele sai com a semente ruim no campo do semeador, que é o reino. E ele vem com a má semente dentro do reino. Você está entendendo? E semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Então ele semeou uma semente. Você sabe como é o joio? Eu nunca vi de perto, mas estudando hoje esse texto diz que o joio é igual ao trigo. A diferença é que o joio tem uma semente preta e o trigo tem uma semente branca. Só que você só vê a semente depois que você colhe. Então quando os dois crescem iguais. E não dá para você tirar o joio e o trigo, porque se você tirar o joio, você corre o risco de tirar o trigo junto. Então eles crescem junto. Olha para quem está ao teu lado, dá uma olhadinha assim. Cresce junto. E a gente nunca sabe o que tem dentro. Olha que legal, a gente nunca sabe se é uma semente preta ou uma branca que você está carregando aí dentro. Você podia falar esse meu Deus mais alto. Meu Deus. Meu Deus. Cresce junto. Um carrega uma semente branca e outro uma preta. Só sabe na hora da ceifa. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor,
O Senhor não semeou no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: querem pois que nós vamos arrancá-lo? Ele porém lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer os dois juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E daí depois perguntam para Jesus de novo. Esse dia Jesus estava mais bonzinho, né? E daí ele explicou para eles todas as parábolas. Daí ele falou: Jesus, explica essa história agora do joio e do trigo. Daí Jesus começou lá em Mateus 13, no 36. Olha só o que ele explica dessa. Então ele despediu a multidão. Isso ele só explicava para os discípulos. Ele despediu a multidão. E preste atenção que quando estavam os discípulos, tinha um joiozinho ali no meio. Quem era? Judas. Ele arrancou Judas? Não, ele deixou Judas até o final. Por quê? Porque sempre há oportunidade para que a pessoa se arrependa. Ele sabia quem era Judas, mas ele deixou Judas até o final. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo lhes disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Agora, um parênteses aqui. O Filho do Homem, ele estava se referindo a respeito de si mesmo. Hoje, quem manifesta o Filho do Homem sobre a face da terra? Nós. Então, quando nós semeamos a Cristo, a palavra de Deus. Amém? Então, quando fala aqui, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, hoje, quem semeia a boa semente somos nós. Nós, entre aspas, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo, então, alguns. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E o joio? Os filhos do maligno. E Jesus é carinhoso, ele fala assim: vocês têm por pai o diabo, seus mentirosos, belezinha, vocês são o filho do capeta. Jesus falava assim. Então, dentro de um lugar tem aqueles que são semeados por Jesus e tem outros que são semeados pelo inferno. Amém? O inimigo que semeou é o diabo. Jesus está explicando. Preste atenção antes de você ficar bravo comigo. É ele que está falando, não sou eu. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim vai ser na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Um semeado pelo Senhor, outro pelo inimigo. Um carrega uma palavra de vida e outro carrega uma palavra de morte. Os dois têm as suas palavras como semente, como esperma, ou seja, essa semente, quando ela cai à terra, ela dá luz. Quando ela cai num ventre, ela dá luz, ela gera algo. A semente de Deus, ela gera Cristo, e a semente do inferno, ela gera morte. E essas sementes, elas acontecem dentro do ambiente da igreja. Então, dentro do ambiente de igreja, existem pessoas portadoras de sementes de morte. Então, dentro do ambiente de igreja, você corre o risco de estar numa rodinha, onde a palavra que você escuta pode te matar. Eu vou repetir isso. Você baixa a guarda e acha que todo mundo é irmão, mas dentro do ambiente de igreja, existem pessoas com palavras de morte que podem te matar. Dentro de um ambiente chamado igreja, tem pastores falando mal de outros pastores, com palavras de morte, por inveja, por soberba, por orgulho. E só o tempo, e só o Senhor, na sua infinita sabedoria, sabe o momento onde essas coisas serão manifestas. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que só o Senhor sabe, tem mais alguém que sabe.
Quem é trigo e quem é joio dentro de si sabe o que carrega. Você pode esconder de todo mundo, menos de você mesmo. Por isso o maior problema que existe hoje é a crise de identidade. As pessoas sabem quem são. Por que a depressão é o mal desse século? Porque é complicadíssimo você parar na correria da vida e se deparar com a realidade de quem você é. Você sabe que hoje tem uma guerra contra os homossexuais, né? Contra o homossexualismo. Existe uma guerra, parece que a igreja está em guerra. Realmente é um cenário bem assustador. Esses dias eu estava numa loja de conveniência, era meio-dia, 2 meninas de 14, 15 anos se beijando assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você sabe o que eu senti? Eu não senti nojo, eu não senti repulsa. Fiquei num primeiro momento assustado, mas eu senti o amor de Deus pela vida daquelas 2 meninas. Sabe por quê? Porque eles estão dentro dessas organizações, eles estão criando uma guerra que eles mesmos não sabem onde eles estão indo. Eles estão buscando direitos e vão conseguir. Eles vão conseguir. A igreja não precisa entrar nessa briga, sabe? Porque na verdade nós não somos quem briga com eles, nós somos a resposta para eles. Só que nós não sabemos lidar com isso, porque a nossa mente ainda é muito religiosa. Mas nós somos a resposta para isso. As pessoas estão em crise de identidade. Ninguém que foi criado por Deus homem e ninguém que foi criado por Deus mulher vai se sentir bem invertendo as coisas. Por isso que o índice de suicídio entre eles é gigantesco. E eles estão achando que é porque eles não são aceitos na sociedade. Sabe o que vai acontecer? Eles vão conseguir seus direitos. A sociedade vai aceitar e eles vão continuar se matando, porque o problema é de identidade, cara. O problema não é a aceitação dos outros, é você não se aceitar. O problema nosso como igreja é que a gente não sabe nem com quem a gente está brigando. A gente não precisa entrar nessa briga, essas discussões tolas. Nós somos a resposta do mundo. Nós carregamos a Cristo. Nós temos uma palavra de vida e não uma palavra de morte. Mas isso é muito sério, porque você que está me escutando em casa, seja você um ministro do Evangelho, seja você filho de algum ministério, de alguma casa, ou seja você que está aqui presente hoje, você precisa entender se aquilo que você fala produz vida ou produz morte. Porque isso é tão sério, mas é tão sério, que se a tua palavra, ela transporta vida, a palavra de Deus diz que cada pessoa que é tocada pela palavra de vida que está em você, ela se torna parte da sua vida. É como se você estivesse expandindo o reino de Deus e tornando o corpo de Cristo ainda mais evidente, notado sobre a face da terra. Agora, quando você tem dentro da igreja uma palavra de morte, e essa palavra é sutil, só quem sabe o que carrega pode dizer. A gente não tem como julgar, mas cada pessoa sabe a motivação com que solta uma palavra. Sabe, normalmente quando Jezabel se move dentro da igreja, ela nunca afirma algo, ela levanta questionamentos. Então uma semente do tipo: nossa, mas será? Será que o pastor, será que paternidade, esse será, que dito ainda com voz espiritual, sabe como que é a voz espiritual? A pessoa ela tem 2 tipos de vozes espirituais. Tem os espirituais que são muito bonzinhos, eles falam mais baixinho. Ah, irmão, será que é assim mesmo? Daí esse é o espiritual. E tem o espiritual que é o espiritual mais forte. Não, isso não é do Senhor, eu tenho convicção. Daí o cara já é um espiritual mais enfático. Mas os dois movidos pelo diabo, dentro das igrejas. Sempre vai haver na igreja pessoa colocada por Deus. Sempre vai haver na igreja pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, que contribuirão com o avanço do reino,
que contribuirão para o meu avanço, para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida, pessoas que edificam sobre a minha vida, cujas palavras são sementes de vida. E eu vou te dizer algo, se tem uma coisa que tem me sustentado nos dias difíceis, é fazer parte de um corpo, onde constantemente eu recebo palavras de vida, das pessoas com quem eu convivo, daqueles que são minha liderança, da minha paternidade espiritual. Essas palavras vão edificando e vão construindo a minha vida. Mas sempre vai haver na igreja, porque a Bíblia diz que vai haver pessoas colocadas pelo inimigo, com palavras que são sementes mortais, destrutivas, que minam a sua fé, que colocam em dúvida a sua caminhada, que te roubam e te paralisam. Tem um texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios 5, 9. Olha o que Paulo fala. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Paulo fala assim: eu já vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Aí você fala: Paulo, você está louco, cara? Você está falando para eu não me associar com aqueles que se prostituem? Você está indo contra Jesus? Porque os legalistas, os que carregam a semente de morte do inferno, eles ficam procurando qualquer vírgula para te criticar. Então quando Paulo soltou isso, já levantou os semeados pelo inferno. Falou: você está louco? Jesus falava que a gente tinha que estar. Ele levantou uma mulher pega em adultério. Ele teve com a samaritana, ele sentava com as prostitutas, ele sentava com os beberrões. E você vem me falar para mim não associar com aqueles que se prostituem? Para com isso, Paulo. Daí Paulo falou assim: não, calma aí, gente, eu estou falando para vocês de outra coisa. Jesus tinha razão. Com os que estão lá no mundo se prostituindo, chega junto mesmo, cola lá atrás para dentro, fala de Jesus, manifesta Cristo, fala de vida. Eu estou falando de outra classe de pessoas. Daí a galera baixou a guarda e falou assim: ah é, Paulo, de quem que você está falando? Vamos seguir aqui então no texto, meus irmãos. Então vamos lá. Daí ele fala assim: não quero dizer absolutamente com os devassos do mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário tirar vocês do mundo. Seria necessário sair do mundo. Mas eu estou escrevendo para vocês, para não vos associar com aquele que dizendo-se irmão, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Cara, Paulo está falando que tem gente que se diz irmão, e é pior do que o que está lá fora, porque se dizendo irmão, faz todas essas coisas. E faz aonde? Dentro da igreja, cara. E esse maldizente, essa palavra maldizente, é o portador dessa semente de morte, que está dentro da igreja. Preste atenção, meu irmão. Dentro da igreja, existem pessoas que, se dizendo irmãos, são portadores dessa palavra de morte. E essa palavra de morte não é: eis que te digo, você vai morrer. Não é disso que eu estou falando. Essa palavra de morte são palavras que paralisam a sua fé, são palavras que te roubam, são palavras que chegam meio assim: ah, cara, o que tem esse negócio de apostólico? É essas frases, é desses teochatos de plantão que querem ficar: ah, esse negócio de apóstolo. Cara, se você não gosta de apóstolo, me chama de Kiko. Eu não preciso de título para me mover no reino de Deus. Me chama de Zé Ninguém. O que eu carrego aqui dentro não importa o que você me chama. Eu não preciso ser chamado de apóstolo, de pastor, de evangelista, de irmão, de nada. Afinal de contas, eu não sou nada, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então eu não estou preocupado com o título. Se apóstolo te incomoda, me chama de Kiko, prazer. E tem gente que se pega nisso. Para quê? Para minar a tua fé, para te roubar. Você está numa igreja que tem apóstolo? Não, tem na igreja que tem um irmão lá. Fala assim, se o cara quer te incomodar. É que essa história de 5 ministérios, você não gostou, põe mais um para você, cara.
Eu não vou discutir com isso. Vamos falar de 6 ministérios. Tem 7. Tem o ministério da reconciliação. Tem ministério da adoração. Chama de ministério que você quiser. Eu não vou brigar com você por causa disso. Contanto que você perceba a vida que eu carrego dentro de mim. O evangelho não se trata desses detalhezinhos. Se trata da vida que você transporta. E essa palavra maldizente é portador de uma semente de morte. É isso que eu estou falando. E Paulo fala assim: cuidado com aqueles que se dizem irmãos e são portadores dessa semente de morte. Com esses você não senta nem para comer. Olha o que Paulo está falando, meu irmão. Se você quiser sair e sentar no mundo com um cara ruim, um cara que fala mal, senta. Mas se você tiver com um cara dentro da igreja que, se dizendo irmão, fala mal dos irmãos, fala mal, nem chega perto. Sabe por quê? Porque nós abrimos espaço na nossa vida através das relações que nós temos. Quem ministra ao teu coração são as pessoas que você tem e dá liberdade. Com quem você senta para comer? Quem faz parte do teu círculo de relacionamentos? Com quem você convive? São essas as pessoas que estão construindo sobre a sua vida. E se for necessário você romper, rompa. Você não precisa brigar, falar assim: olha, a partir de hoje eu não ligo, não sento mais com você. Simplesmente pare de fazer. Que radical é, o evangelho realmente é radical, não sou eu. Eu queria dar uma dica a todos vocês. Você quer aprontar? Vou dar uma dica para você. Você quer aprontar? Você quer trair? Você quer falar mal? Ai, eu não consigo, apóstolo. Está em mim, eu sou uma fofoqueira, eu gosto de falar mal dos outros. Você quer inimizade? Cara, eu sou o cara da briga, eu gosto de brigar. Eu estou no carro, o cara olha para mim e já fala: o que você está olhando? Você está dirigindo, você está no trânsito, você arruma confusão. Você está na igreja, você arruma confusão. Eu vou te dar um negócio, vou te dar uma dica. Vai para o mundo, meu irmão. Vai para o mundo. É mais negócio você arrumar treta no mundo do que dentro da igreja. É mais negócio você falar mal dos outros, ser fofoqueiro, mentiroso no mundo, do que na igreja. O negócio vai ficar feio para o teu lado. Porque a igreja não é nossa, ela tem um Senhor. E aquele que vem para a igreja para fazer isso, não sabe aonde está se metendo. E se você acha que sou eu que estou falando alguma coisa, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Vamos tudo para a Bíblia hoje, que daí vocês vão ver que eu sou bonzinho perto do que Jesus falava. Romanos 14, 19 ao 21. Romanos 14, 19 ao 21 diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua, por causa da comida, a obra de Deus. O que Paulo está falando aqui aos romanos? Cara, tem uns que falam que pode comer carne de porco, tem outros que falam: cara, não destrua por causa da obra de Deus essas coisas. É o que eu estava falando agora, dos 5 ministérios. Se o cara se incomoda com você por detalhes da sua... não entra em briga por causa disso. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, você está do lado de alguém que fala assim: não, comer isso não é de Deus, cara. Tá bom, então não vou comer. Por quê? Porque não é? Não, porque em respeito ao meu irmão, né? É verdade que tudo é bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Cara, isso aqui é demais. Sabe o que Paulo está falando? Você está dentro da igreja, a tua preocupação não tem que ser só agradar a Deus. A sua preocupação não deve ser cuidar da sua vida só para com Deus. É você cuidar da sua vida por causa dos seus irmãos. Então, se para alguns irmãos o título apóstolo é ofensivo, se coloca como pastor. Se para alguns irmãos o título pastor é ofensivo, eu sou teu servo. Eu não preciso disso para me mover. Se para alguns irmãos tomar vinho é errado, então não tome vinho. Não, mas cara, eu tenho certeza que pela Bíblia não tem nada demais. Cara, não é pela Bíblia, é pelo irmão. Olha, o irmão falou que quem prega de boné vai para o inferno, então tira o boné. Olha, você pode vir pregar na minha igreja, pastor, só que na minha igreja, se você vier de camiseta amarrada na cintura, com calça rasgada, você não entra. Não, eu vou de terno e gravata, meu irmão.
Você vai se sujeitar a isso, apóstolo? Que coisa religiosa. Não vou me sujeitar a isso. Eu vou fazer isso porque eu amo meus irmãos. E eu não me movo só por Deus. Você falar que ama a Deus e você não consegue se descer um degrau para atender ao seu irmão, o que você está carregando dentro de você? Essas pessoas que brigam por suas convicções, é na verdade porque não tem as convicções de Cristo, tem as suas. Ainda que a minha consciência para com Deus esteja intacta em tudo que eu faço, as minhas atitudes devem levar em conta o que os meus irmãos pensam, porque a minha preocupação é, isso pode levá-los a tropeçar, então eu não vou fazer. Você está entendendo? Esse é o nível de cuidado que Paulo nos fala para ter com o irmão, para que o irmão não tropece dentro da igreja. Então ele fala assim, cara, é tão delicado o assunto, que se você tiver que abrir mão de coisas suas, mesmo que sua consciência com Deus esteja intacta, abra, porque pior coisa que tem para alguém é levar um irmão a tropeçar, aquele que é irmão. Sabe por quê? Agora vamos para Jesus. Marcos capítulo 9, versículos 42 e 43. Tem gente que nunca leu tanto a Bíblia como hoje cedo, mas glória a Deus. Se alguém, já achou aí? Marcos 9, 42 e 43, diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no... Olha só a palavra. Seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Eu não vou seguir esse texto, vai ficando mais pesado ainda. Mas Jesus fala assim, olha, ai daquele que fizer tropeçar um pequenino que crê em mim, através de um escândalo, através da sua vida, através da sua palavra de morte, seria melhor. Olha o que ele fala, preste atenção, seria melhor você pegar uma pedra, amarrar no seu pescoço e se jogar no mar, do que você fazer tropeçar, porque quando você brinca com as coisas dentro da igreja, a igreja não é nossa, ela é dele. Ele é o pai, ele tem filhos. Nós usamos a terminologia paternidade, que é uma referência natural, mas nós como pais cuidamos dos nossos filhos para o Senhor, assim como os nossos filhos naturais. O Caio e a Bruna, eu cuido deles, eles me chamam de pai, mas na verdade eles pertencem ao Senhor. Eu estou cuidando da vida deles transitoriamente. Assim é a paternidade espiritual. A minha responsabilidade de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha esposa, é que eles pertencem ao Senhor, e ai de mim se cuidar mal de algo que pertence a Ele. E Ele está falando, quando nós estamos na igreja, sendo pais, sendo filhos, simplesmente por sermos irmãos, nós carregamos uma responsabilidade. Qual é? Cuidado, para que a tua vida não seja motivo de tropeço para um pequenino sequer. Porque se for, melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no mar, do que fazer tropeçar um filho meu. E enquanto isso, a gente sem entender o que Jesus está falando, a gente junta pelos cantos para criticar, e daí aquele que critica, aquele que fala mal, eu estou falando de coisas que eu já vivi, meu irmão. Teve gente que falou assim, eu não concordo com o que o apóstolo Cristiano falou, e daí pegou 3 caras e começou a falar isso para ele. Cara, ele está falando um negócio, e foi falando. Esses 3 caras saíram da igreja. E esse cara que discordava do que eu falava veio e me pediu perdão e está na igreja até hoje. Eu falei, beleza, cara, você me pedir perdão, eu não tenho outra alternativa a não ser te perdoar. E os 3 caras que saíram, que você falou mal de mim para os 3? Como que faz? Porque é fácil depois você se arrepender, né? Não sei até onde entra arrependimento ou remorso, mas é fácil depois você voltar, e o estrago que você fez na vida de outras pessoas. Nós somos portadores de semente. Cada palavra que sai da sua boca, ela sai com vida ou com morte. Não é possível da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Ou você está transportando vida ou está transportando morte, meu irmão.
Só que quando você transporta a morte dentro da igreja, é isso que eu estou te falando, é mais negócio para você transportar a morte lá fora, porque aqui dentro você está brincando com o Senhor da igreja. E quando você leva uma pessoa a tropeçar pela tua palavra, ai daquele, diz o Senhor. Nessa manhã, nós precisamos ter consciência desses elementos, que nós temos sementes, que as nossas palavras, elas não voltam mais, o que você falou, falou, e elas podem produzir vida ou morte. Existe uma responsabilidade em que você amadureça, sabendo o que você fala e sabendo quem você ouve. Existe uma responsabilidade de tomar decisões, de escolher com quem você caminha, e essa decisão não vai vir um anjo descer do céu e falando assim: saia do lugar onde você está, pare de se prender nesses julgos, nesses vínculos almáticos. Você precisa ouvir a palavra e pôr em prática, para se tornar a família de Deus. Jesus disse isso, aqueles que ouvem e colocam em prática. Então essa manhã é uma manhã onde nós podemos permitir que essa palavra tome vida em nossas vidas, entender o que é o ministério da reconciliação, a começar por nós, que o Espírito de verdade e vida possa nortear nossos pensamentos, possa conduzir nossas palavras, e que o Senhor encontre em nós arrependimento, por cada vez que a nossa boca foi usada para contribuir para uma pessoa se afastar de Deus, se afastar da igreja. Guarde as suas críticas para você, meu irmão. Guarde os pontos que você não entende para você, porque às vezes aquilo que com o passar do tempo você consegue administrar e entender, quando você abre para alguém, essa pessoa não vai saber, e daí você gera morte. Então eu volto a falar, se você quer continuar com uma vida dessa, é melhor lá fora, porque lá fora, o Senhor lá de fora, Ele gosta dessas coisas, de mentira, de fofoca, de treta, daí você fica. Agora aqui dentro, essas coisas que passam desapercebidas às vezes, o Senhor está muito atento. Por isso Ele fala: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. E lembre-se, nós não temos a capacidade de analisar e julgar a vida de ninguém e falar: esse é joio ou esse é trigo, os dois vão crescer juntos. Agora nós temos que ter discernimento daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos e de quem nós escolhemos para nos relacionar. Dentro da igreja, você tem que tomar cuidado quem você ouve e o que você fala. Suas palavras, elas têm o poder de gerar vida ou morte, e aquilo que você ouve pode produzir na tua vida, vida ou morte. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se você veio a essa casa pela primeira vez hoje, e você entendeu aquilo que eu disse no caminho, no começo, que a vida de Cristo, ela se torna a nossa própria vida, quando você entrega a Ele a sua vida, quando você rende a Ele, quando você tem a disposição de perder sua vida e falar: eu quero que Jesus governe, eu quero a minha identidade restaurada nele. Se você deseja isso nessa manhã e você veio pela primeira vez aqui, você quer entregar o governo da tua vida a Jesus, eu quero te ajudar, eu quero fazer uma oração onde você declara isso com a tua boca. Então se você deseja, feche os teus olhos agora e vamos orar junto. Eu falo e você repete no seu lugar. Senhor Jesus, nessa manhã eu entendo que a tua vida se trata de perder a minha vida, e eu tenho a disposição de render minha vida ao Senhor. Eu abro mão da minha para receber a tua, e eu te recebo, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador, não só como meu Salvador, mas como meu Senhor. Toma o governo, assume o controle da minha vida, dos meus passos,
das minhas decisões, e eu quero começar tudo de novo, a partir de hoje, entregando o controle a Ti. Que o Teu Santo Espírito venha morar em mim, e que nós possamos juntos começar a partir de hoje, escrever uma nova história. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez, estão entregando a sua vida para Jesus hoje, através dessa oração? Levante sua mão no seu lugar, só para eu saber. Há alguém que veio pela... Você? A primeira vez que você está entregando a sua vida a Jesus. Quem levantou a mão? Pode levantar, só quero saber no seu lugar. Tem alguém? Você? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Eu queria... O Alan, você pode orar com ele, por favor? O Alan vai fazer uma oração específica com você. E agora eu quero orar por você que está nessa manhã aqui e entende a necessidade de mudança. Entende que a sua vida e os relacionamentos, as amizades, seja você pode estar errado, ou as relações onde você está inserido estão erradas. Não importa se é você que está errado no jeito de agir, ou se as pessoas com quem você se relaciona estão fazendo errado. De uma forma ou de outra tem que haver uma mudança, um rompimento nos relacionamentos, ou um rompimento na tua maneira de ser. E você está disposto a fazer isso nessa manhã? Se você está disposto a fazer isso nessa manhã, de fato entender que não tem como agradar a Deus sem aborrecer a si mesmo, em primeiro lugar, e se for necessário, aqueles que fazem parte de um contexto de alma e de laços, porque o Evangelho não se trata disso. E se você quer isso nessa manhã, eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui à frente, como um símbolo profético de um passo para um tempo novo na sua vida com Deus. Sai do seu lugar, faça isso. Fala assim: eu estou começando um novo tempo, nos meus relacionamentos, na minha maneira de ser, aqueles que eu ouço, a maneira que eu falo, começa a mudar a partir de hoje. Se você está disposto a isso, sai do seu lugar, nós vamos orar. Queria também me despedir dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos acompanharam através da TV Rica. Que Deus te abençoe poderosamente, e que para você também essa manhã seja uma manhã de decisão, que você possa refletir sobre como você tem construído ou gerenciado os teus relacionamentos, e que você possa a partir de hoje tomar uma decisão. Amém?